Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, meditando em mais uma mensagem da Palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. Que bom que amanhecemos hoje, né? Que bom que Deus nos deu mais um dia para vivermos. Glórias a Deus. Fico feliz em podermos estar aqui e convido você a estar, então, meditando comigo num texto da Palavra de Deus que está em 1 Timóteo 4, do 4 ao 6, onde diz assim: Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Eu quero então estar convidando você a meditar comigo nesse texto, nesse assunto, dando um título para esta mensagem, que é: A criatura de Deus é boa. Talvez você não concorde, mas é por isso que eu convido você a estar meditando comigo nos textos que eu vou estar expondo aqui, e para chegarmos a uma conclusão, uma definição. Muitas vezes tem coisas talvez que eu não consiga explicar aqui devido ao tempo de vídeo, né? Mas na postagem você pode ir lá comentar, fazer sua pergunta e eu estarei respondendo para você de todo o coração, certo? Então convido você a meditar nesse tema, que a criatura de Deus é boa. Ou seja, o ser humano é bom. Às vezes se diz credo. Quantas pessoas ruins eu conheço? Quantas pessoas más eu conheço? Mas eu parto do princípio de que esse texto nos leva lá no momento da criação. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem mau. Deus não criou uma criatura ruim. Tanto é que está escrito lá em Gênesis 6, versículo 5, né? Eu quero ler primeiro Gênesis 1, 31. Gênesis 1, 31, né? Vou antecipar aqui. Diz assim: viu que tudo quanto tinha criado ou feito era muito bom. Então, quando Deus terminou a sua criação e criou o homem, soprou nele o fôlego de vida, ele deu por encerrada a sua obra e viu que tudo era muito bom. O homem foi criado uma criatura boa. A criação de Deus é boa. Mas o que aconteceu? Ele caiu no pecado, caiu no engano de Satanás, caiu no engano do pecado, praticou o pecado, desobedeceu a Deus. Pecado é tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus, as obras que nos afastam de Deus. E essas obras, então, passam a nos identificar como pessoas tais. Tipo, se eu sou uma pessoa que costuma mentir, eu serei julgado como mentiroso. Mas Deus não me criou mentiroso. Lá no início, Deus não criou o homem mentiroso. O homem se tornou mentiroso por causa da prática do pecado da mentira. Mas a criatura, a essência da criatura, é boa, é de Deus. Todos são de Deus, até aquele criminoso, aquela pessoa má, aquela pessoa ruim que nós costumamos odiar, julgar. Ela é a criatura de Deus. Ela pertence a Deus. É Deus quem vai tratar com ela, porque ela foi criada por Deus. E toda criatura, todo ser humano tem o seu lado bom. Quer nós queiramos ou não aceitar isso. Porque muitas vezes, quando nós não gostamos de uma pessoa, nós olhamos a pessoa somente pelo lado mal dela, pelas coisas más que ela faz, e condenamos ela, e exilamos ela, né? E retiramos ela do nosso convívio. Mas nós esquecemos de uma coisa: Deus tem uma maneira diferente de olhar a sua criatura. Deus tem uma maneira diferente de olhar as pessoas. Deus vê os dois lados da pessoa.
E Deus ama a pessoa em si. Deus só rejeita o pecado que a pessoa pratica. Deus não ama o pecado, a gente está acostumado a falar isso, o pecado que a pessoa pratica. E é por isso, então, que essa pessoa vai ser julgada, por causa dos pecados que ela pratica. Porque em si ela foi criada boa. Lá em Gênesis 6:5, então, que eu ia ler, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, o homem se tornou uma criatura má por causa, então, do domínio das obras do pecado sobre a sua vida. Então, o pecado nos identifica como tal pelas obras que nós fazemos. Tem aquelas pessoas, né, que praticam crimes horrendos aí, eu não vou citar aqui, né, pessoas que há tempos praticavam crimes horrendos e de repente é descoberto. Aí a gente vê a notícia nas mídias, às vezes parentes, vizinhos, mãe dizendo: era um filho tão bom, foi um filho tão bom, em casa ele era carinhoso, né? Os vizinhos dizendo: convivemos com ele todo esse tempo ou com ela. Nunca tinha demonstrado que era esse tipo de pessoa, porque essa pessoa vivia ali com o seu lado bom, mas ela tinha prática do seu lado mal, que o pecado deturpou, a tornando então uma pessoa má. E Deus vai julgar as obras, está escrito em Apocalipse: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. Então Deus vai julgar as obras, e pelas obras a pessoa vai ser condenada. Então nós precisamos vencer a tendência, precisamos vencer essa natureza pecaminosa que está em nós, nos voltando para Cristo. Porque lá em Romanos 8, no versículo 3, diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, em semelhança da carne do pecado, não que ele fosse pecador. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, por causa do pecado do homem, né? Então ele condenou em Cristo, na carne de Cristo, ele condenou o pecado da humanidade. E Isaías 53 fala que ele levou sobre si os nossos pecados. Aí você pode dizer: oba, então estou salvo, Jesus já pagou pelos meus pecados. Não, senhor, não, senhora. Precisa se converter, precisa nascer de novo, precisa recomeçar com Deus. A religião que você tem, eu volto a dizer, bater nessa tecla, a religião que você tem, que você pratica, né, não é sinal de que você está salvo. Você precisa ser cristocêntrico, ter Jesus como seu Salvador, ter se convertido em Cristo e viver agora as obras de Cristo, as obras do Espírito. Sem isso, você é apenas uma pessoa religiosa. Porque Cristo, ele foi condenado pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados. Mas agora, então, nós precisamos nos voltar para Cristo e dizer para ele: eu aceito o pagamento dos meus pecados feito pelo Senhor. E eu aceito te pertencer. Eu aceito que o Senhor venha para dentro de mim e transforme a minha vida numa nova criatura que possa estar vencendo o pecado. Então, isto é a essência do ensino do Evangelho, né? Um pouco, né, daquilo que o Evangelho ensina. Tem umas demonstrações aqui que eu quero ler para vocês, no livro de 1 Coríntios 6, a partir do 9, diz assim, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados,
nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É por isso que o mundo hoje, as pessoas hoje estão se voltando contra a Bíblia. Estão querendo tirar a Bíblia do contexto do ensino religioso. Porque a Bíblia condena as obras. Jesus disse: vocês não querem vir para a luz, porque a luz vai revelar as obras de vocês, que são más as suas obras. Então as pessoas estão condenando a Bíblia, em vez de condenar o pecado, estão condenando a Bíblia. Ah, porque a Bíblia ela discrimina, porque a Bíblia ela condena tudo, a Bíblia não nos dá liberdade de viver, e a Bíblia diz que tudo é ruim em nós. Mas Deus está demonstrando aqui pela sua palavra. Vocês viram a lista aqui de erros que as pessoas cometem, né? E que vai levá-las a não herdar o reino de Deus. Devassos, por exemplo, pessoas que praticam devassidão, coisas terríveis, e etc. Adultos, idólatras, pessoas que dizem: não, eu não tenho meu ídolo como motivo, como centro da minha fé, eu só venero. Mas eu não estou batendo contra, que é o que a Bíblia diz aqui, tá? Então eu só estou avisando. Mas cada um siga como quiser. Nós temos a liberdade de seguirmos como quisermos, praticando o que nós quisermos praticar. Mas a Bíblia condena, a palavra de Deus condena o culto a ídolos, a adoração a ídolo. Não, mas eu não adoro, só venero. Pega o dicionário, vê o que é venerar, etc. e tal, né? Não que eu esteja aqui condenando, ou esteja apontando, ou esteja discriminando. Eu li o que está na Bíblia. Isto é a palavra de Deus que diz, certo? Eu estou apenas transmitindo, retransmitindo, avisando. Para isso Deus me chamou como profeta, como pregador, como ministro da sua palavra. Avisa. Agora cada um continua. Tem a liberdade de discordar, de concordar, aí vai de cada um, né? Mas a Bíblia é clara que não herdarão o reino de Deus. Tem mais uma lista aqui de práticas pecaminosas que está no livro de Gálatas, no capítulo 5, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, para quem não sabe, é sexo entre solteiros. O sexo entre duas pessoas só é permitido dentro do casamento. Fora do casamento é fornicação. Então, fornicação é condenado por Deus, tá vendo? Então, os jovens de hoje aí estão largados, né? Pessoas solteiras aí praticando sexo, já não querem casar para poder ter essa liberdade de praticar sexo com todo mundo, né? Não que eu esteja dizendo: você não presta por isso e tal. Não, mas a Bíblia está dizendo aqui que essas pessoas não vão herdar o reino de Deus, tá? Impureza, lascívia é a questão de usar o corpo para provocar desejo na outra pessoa. É o costume do nosso século, né? Mais uma vez aqui, idolatria. Você idolatra? Feitiçaria. Não, mas não pode falar, pastor. Mas é a Bíblia que diz. É por isso que estão condenando a Bíblia, é por isso que querem tirar a Bíblia, né? E mais ainda, diz aqui, inimizades. Isso existe até entre cristãos. Entre cristãos, eu não gosto daquela pessoa porque ela está sempre fazendo uma coisa errada, ou outra, ou eu não vou com a cara. Inimizades, não gostar de alguém. Não cabe a nós fazermos isso. Inimizades, porfias, que são disputas, emulações, iras, pessoas iradas, né? Tem coisa pior da pessoa irada, barraqueira. Pelejas, dissensões, ou seja, divisões, né? Eu pertenço a tal classe, você pertence a tal classe, eu pertenço a tal, eu tenho o meu nível, você tem o seu. Heresias, que é o pecado de torcer a palavra de Deus, a lei de Deus. Não, está escrito aí, mas pode fazer. Está escrito aí, mas o fulano lá, que é o líder tal, ele disse que isso aqui foi escrito assim e tal, condenado na época, mas hoje não é mais, pode fazer. Então, heresias, cuidado com as heresias. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a criatura em si, ela é boa. Deus criou o homem, uma criatura perfeita, boa, semelhança dele. Mas quando o homem caiu no engodo de Satanás e praticou o pecado da desobediência, então o pecado da desobediência gerou no homem toda uma série de atitudes, né, e hábitos pecaminosos que vieram a deturpar então o seu caráter puro, o caráter que era puro. Então, por exemplo, a pessoa é identificada aqui, segundo a Bíblia, pelo que ela faz. Rouba, é ladrão. Ladrão não herda o reino de Deus. Não vai ser salvo se não deixar esse hábito. E assim tudo que eu li aqui, se não deixar, se não abandonar esse hábito, não vai herdar o reino de Deus. É por isso que Jesus Cristo veio e pagou pelos nossos pecados e agora nós temos a obrigação de aceitarmos Jesus como nosso Senhor, deixar Jesus ir para dentro de nós e começar a transformar a nossa vida na semelhança daquele homem que Deus criou lá sem pecado. A gente dá as tropeçadas da gente aqui, né? Dá as mancadas da gente aí, como diz outro, deu ruim, mas já se arrepende, já abandona e vamos crescendo, vamos vivendo e santificando a nossa vida. Mas essa obra de abandonar esses pecados é impossível sem Jesus na sua vida. A sua religião não vai te salvar, a sua religião não vai te libertar, a sua religião não vai justificar você diante de Deus. Ao contrário, pode te condenar. Se você não nascer de novo, não tiver um novo começo em Cristo Jesus na sua vida, para se tornar então uma pessoa diferente dessa que essa lista de pecados aqui aponta que a gente se torna, né? Então a gente, fornicário, por exemplo, o fulano é fornicário, é homicida, adúltero e etc. Não quero dar nomes aí porque de repente estou discriminando, né? Hoje está de um jeito aí que a gente não pode falar mais nada, né? Que tudo é discriminação. Então, agora, em Gálatas 2, 22 ao 24, aliás 5, do 22 ao 24, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E olha o que diz aqui, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, veja bem, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí está o segredo. Aqui está a resposta. Os que são de Cristo, os que agora têm Cristo, os que estão em Cristo agora, os que nasceram em Cristo, nasceram de novo pela obra do Espírito de Cristo. Eles então tiveram essas obras ruins, pecaminosas, crucificadas com Cristo. Aí sim, aquele ato de Jesus ter morrido lá na cruz, então teve efeito sobre a nossa vida, quando nós nos rendemos a Cristo e dissemos, Jesus, eu andei errado até agora. Eu tinha bem as minhas ideias, meus conceitos, minhas filosofias, minhas crendices como normas de que eu iria para o céu com isso, mas agora eu entendo que estou errado, eu preciso do Senhor. Senhor, me mostra o caminho, me mostra a tua verdade, se revela em mim, entra dentro do meu coração, eu te aceito como meu Salvador e eu te peço que o Senhor perdoe meus pecados, eu quero nascer de novo pela obra do teu Espírito. Então, aí nós estamos tendo um novo começo de vida. Aí Jesus vai nos mostrar a inutilidade de muitas formas de crença, certo? Então, a Bíblia diz aqui que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, a gente chega à conclusão de que sem sermos transformados pela obra de Cristo, não tem jeito, seremos condenados. Concluindo, veja o que diz em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas
segundo o Espírito. Então não tem mais condenação para quem está em Cristo. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Venha para Cristo. Volte-se para Cristo. Mesmo você que é cristão, pertence à igreja, mas está praticando obras ruins, está praticando pecado. Ainda não venceu uma obra ruim que está dentro de você, uma iniquidade. Ainda não se transformou. Às vezes, tem tomado a seguinte atitude: quando se confronta com o seu lado mal, você foge. Né? Quantas pessoas deixam a igreja, largam a igreja porque não querem ceder a Cristo, não querem largar o seu lado mal. Mas vamos orar, vamos orar. Por isso que o mundo condena a Bíblia, tentando escapar da lei da Bíblia, né? Vamos orar, quero orar com você, convido você, já falei tudo, convido você, aceita Jesus na sua vida, renda-se a Cristo. Seja salvo, aceite a salvação, aceite a morte dele no teu lugar. Deixa ele transformar a sua vida. Deixa ele guiar você. Deixa ele tirar a cegueira de você e fazer você enxergar a realidade espiritual. Convido você a orar comigo. Incline sua cabeça se puder. Dedique um tempinho agora para orarmos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas suas mãos esta pessoa que se rende a Ti agora. E que entendeu, Deus, que são as obras do pecado que nos tornam maus. São as obras do pecado que vão nos condenar. São as obras do pecado que nos classificam e identificam como pecadores. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor não venha deixar que Satanás ganhe essa alma, que Satanás continue enganando essa alma, mesmo esse crente, meu Deus. Ó Deus que deu lado para o inimigo, eu te peço que o Senhor esteja agindo com o teu poder transformador, resgatador, dentro desse coração, dentro dessa alma. Ó Deus, que o teu poder venha transformar essa vida numa nova criatura, como diz na tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, assim te agradeço. Também te peço agora, Deus da glória, que o Senhor nos cure, cure todos que estão enfermos, cure, meu Pai, os que estão com esse vírus de coronavírus, Deus, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha curar aqueles que têm pessoas doentes dentro da família, seja qualquer enfermidade. Que o Senhor venha abençoar a humanidade, o mundo, a nossa nação, a nossa cidade, juntamente com todos que governam, Deus, sobre esse mundo, sobre a nação, sobre a nossa cidade. Que o Senhor venha estar abençoando-nos, Deus, abençoando eles também, os funcionários da saúde, Pai. Que o Senhor esteja guardando, protegendo desse vírus, abençoando suas famílias, suas casas, seu trabalho, sua vida, sua fé. Meu Deus, eu entrego tudo isso nas tuas mãos com esta oração. Te peço a tua bênção para nós, te peço o teu livramento para os lares, para as casas, que cada lar seja abençoado em nome de Jesus, tenha a tua presença. Seja assim. Amém. Amém. Deus abençoe sempre mais a sua vida. Qualquer dúvida, comente na postagem, eu estarei respondendo para você. Conte com as minhas orações, conte com Deus, confia em Jesus e tenha paz no seu coração. Paz seja contigo.